Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Estudaremos em partes e faremos exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, também como os promocionais contendo outras temáticas cobradas neste concurso, como a lei orgânica do município de Itaboraí e a história desse município. Então, em breve, quando esses simulados estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição desse vídeo. Eu também irei disponibilizar um curso contendo videoaulas no formato de módulos com os conteúdos comuns. Também, quando estiverem organizados, também colocarei os links na descrição desse vídeo. Então, é fundamental para você acompanhar todos os lançamentos aqui no canal, tanto de vídeo quanto de material, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também nos acompanhe no Instagram do canal com @ensinaemação. Bom, é isso, bora começar! Vamos seguir com o nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí, ainda falando de tempo de serviço. É vedada a contagem de tempo de serviço municipal concorrente ou simultaneamente prestado com um ou mais cargos ou funções da União, do próprio município, de outro município, de estados, territórios, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações instituídas pelo poder público e entidades de caráter privado, que hajam sido transformadas em estabelecimentos de serviço público. Então, ele quer dizer o seguinte, que o tempo que você trabalhou numa outra instituição, seja ela uma instituição da União, do próprio município, de outro município, uma entidade, ou uma instituição de caráter privado que foi transformada em estabelecimento público, você não pode contar esse serviço que tenha sido trabalhado simultaneamente com o seu trabalho em Itaboraí. Se está sendo simultâneo ao mesmo tempo, você é professor de Itaboraí, ao mesmo tempo que você também trabalha numa escola particular, ou ao mesmo tempo que você trabalha, tem um outro cargo em outro município, esse tempo ele não é acumulado. Esse tempo que você está prestando simultaneamente, ele não é acumulado, É vedada essa contagem de tempo de serviço municipal concorrente ou simultaneamente. Vamos falar da estabilidade? A estabilidade é uma garantia, é a garantia de permanência no serviço público outorgado ao funcionário que, nomeado em caráter efetivo, mediante concurso, tenha transposto o estágio probatório. Então, é uma garantia, a estabilidade é uma segurança fornecida ao funcionário público após 3 anos de efetivo exercício. Ele tem essa garantia de estabilidade e que ele consegue se posicionar sem ter medo de represália, sem ter medo de demissão. Ele tem essa garantia, ele tem essa segurança, essa estabilidade no serviço público. Ele só conquista essa estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e aprovado em estágio probatório. Tá? Ele tem que ser aprovado em estágio probatório. Então, da estabilidade decorre o direito do funcionário efetivo não ser exonerado ou demitido, senão em sentença judicial ou processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. Não é que ele não possa ser demitido, ele pode, só que é mais difícil. Para ele ser demitido, tem que passar ali por um processo administrativo investigatório para poder investigar a situação. A sentença tem que ser transitada em julgado e tem que lhe ser oferecido ampla defesa. Vale dizer também que a estabilidade se refere ao serviço público e não ao cargo e à função. E em quais situações o funcionário perderá o seu cargo? Bom, ele perderá o seu cargo em virtude de sentença judicial ou processo administrativo que haja concluído pela sua demissão depois que lhe haver sido assegurada ampla defesa. Então, ele foi demitido, passou por todo aquele trâmite, passou pelo processo administrativo, lhe foi assegurada ampla defesa, passou por sentença judicial transitada em julgado e mesmo assim ele foi demitido. Tá? Ele perderá o seu cargo através dessa via. Também quando por desnecessário for extinto, ficando seu ocupante se estava em disponibilidade. Então, se ele está ocupando um cargo comissionado ali, se o cargo dele for considerado extinto, desnecessário, aí ele vai perder aquele cargo. Agora, se ele for estável, como nós falamos, a estabilidade é referente ao serviço, não é referente ao cargo. O cargo dele foi extinto, então ele perde, ele é demitido por conta disso? Não, porque a estabilidade é referente ao serviço e não ao cargo. Então, o cargo foi extinto, mas a estabilidade continua. Ele sendo estável, ele não perde a sua estabilidade, tá? Ele vai ser aproveitado em um outro cargo que seja compatível com as suas funções e de iguais vencimentos, vencimentos equivalentes ali.
E ele perderá o cargo quando for exonerado no período de estágio probatório. Aí, nesse caso, ele não é demitido, ele é exonerado. Ele foi reprovado em estágio probatório, não cumpriu com os requisitos do estágio probatório. Aí ele é exonerado, né, de ofício. Vamos falar da aposentadoria. Como eu falei para vocês na aula de lei orgânica, a aposentadoria, nós tivemos, né, a reforma da Previdência, tivemos mudanças em relação à questão da aposentadoria. A aposentadoria, ela leva em consideração o tempo de serviço, a idade, temos uma questão da transição, né, temos um sistema de pontuação. Então, tem aquela questão do sistema de pontos, né, que você tem que ter uma idade mínima, e aí você também, para ter aquele período de transição, né, de um sistema para o outro, foi criado esse sistema de pontos para aposentadoria, onde você combina o teu tempo de contribuição no serviço com a sua idade. Além também da aposentadoria especial, tá? Que é uma aposentadoria que era destinada para alguns trabalhadores, né, que tem ali, são expostos a condições especiais em relação à sua saúde, estão ali expostos a agentes nocivos, enfim. Então tivemos mudanças sim em relação à aposentadoria, mas eu trouxe como está lá no Estatuto dos Servidores, porque eu tenho percebido que nas provas, ainda nessas provas atuais, está sendo cobrado, quando é cobrado, está sendo cobrado dessa forma, na forma como se apresenta na letra da lei do Estatuto. Ainda que nós tenhamos essas mudanças em relação à reforma da Previdência, por isso que eu coloquei aqui. Então aqui nos fala o quê? Que o funcionário será aposentado por invalidez, né? Aquela invalidez, ele não tem mais condições, ele passou pela licença por tratamento de saúde, né? Tentou ser readaptado, mas ainda assim não tinha condições de voltar, ele foi aposentado por invalidez, ok. Também compulsoriamente, aí aqui fala que é os 70 anos de idade. Só que a aposentadoria compulsória, segundo a Constituição Federal, ela acontece quando o servidor atinge 75 anos de idade. Mas aí o servidor também pode se aposentar voluntariamente, né? Aí a aposentadoria voluntária, ela pode acontecer por conta do tempo de serviço, por conta da idade, vai variar aqui em relação à questão dos proventos. Aí, o que nos fala, né, o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí? Que a aposentadoria voluntária acontecerá aos 35 anos de serviço se homem e aos 30 anos se mulher com proventos integrais. Então, o servidor completou 35 anos de serviço, ele pode se aposentar e vai receber os proventos integralmente. Ele se aposentou aos 30 anos de serviço se mulher, ela, né, se aposentou aos 30 anos de serviço, ela vai receber integralmente proventos. Agora, voluntariamente, aos 30 anos de efetivo exercício em função do magistério, ser professor, né, e 25 anos ser professora com proventos integrais. Agora, aí entra numa questão da aposentadoria especial, né, no caso do professor, do magistério, se tratando de professor, ele, quando cumprir 30 anos de efetivo exercício, ele tem direito de se aposentar com os proventos integrais. Cumpriu 25 anos se professora, com os proventos integrais. Aí, no caso, dos proventos proporcionais ao tempo de serviço. Aos 30 anos de serviço se homem e aos 25 anos se mulher, nas demais carreiras, tá? Aqui não estamos falando da carreira do magistério, não estamos falando das condições especiais aqui. E também aos 65 anos de idade se homem e aos 60 anos se for mulher, com proventos integrais ao tempo de serviço. Então aqui ele coloca a questão da idade, mas foi o que a gente falou, né? Aqui a questão da idade, nós tivemos mudanças em relação a essa questão por conta da reforma da Previdência, né? Temos aí mudanças em relação, de acordo com o sistema de pontuação. Eu não vou detalhar aqui, não é a intenção aqui detalhar isso, tá? Até porque não tá no estatuto de vocês, é mais informação que não será cobrada na prova de vocês. Então não tem por que eu ficar detalhando isso. O fato é, quando é cobrado, cobra essa redação aqui, como tá no estatuto de vocês, mas eu tenho que falar para vocês, tá? Por exemplo, a aposentadoria compulsória, segundo a Constituição, é os 75 anos de idade, não são os 70 anos de idade. Nós tivemos mudança na Previdência, tá? Porém, pode cair na prova de vocês dessa forma como tá aqui. Vamos falar da aposentadoria por invalidez? Ela será sempre precedida de licença por período contínuo, não inferior a 24 meses, após o que o funcionário será submetido a um exame definitivo por junta médica, salvo se a junta médica concluir desde logo pela incapacidade definitiva do funcionário. Então, para que você aposente um funcionário por invalidez, primeiro ele tem que passar por uma licença médica, né? Ele vai passar por uma licença, passar por um tratamento, né? Então, a aposentadoria por invalidez sempre tem que acontecer precedida por uma licença. E essa licença ela tem que ter um período de pelo menos 24, tem que ter não inferior a 24 meses. Porque é uma forma de você tentar avaliar, né, tratar esse funcionário, de repente readaptá-lo, né? Então, durante esses 2 anos, ele fica submetido a esse tratamento, de repente ele retorna antes, não precisa ser aposentado, né? Ele é readaptado. Enfim, então, para poder ele se aposentar por invalidez, primeiro ele tem que passar por essa licença, um período contínuo não inferior a 24 meses.
E aí passou por essa licença e a junta médica decidiu, né, verificou que de fato ele não tem condições de retornar, aí pode decidir pela sua aposentadoria por invalidez. Bom, os proventos da aposentadoria, eles serão integrais quando o funcionário contar 35 anos de serviço se do sexo masculino e 30 anos se do sexo feminino. Também se ele tiver uma invalidez por acidente de serviço, ou moléstia profissional, ou for acometido por tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, lepra, paralisia irreversível incapacitante, entre outras condições aqui que ele cita, ele menciona aqui na lei, tá? Bom, ele coloca então que aquele funcionário que se aposentou, ele se aposentou por conta, né, de invalidez permanente, ele vai receber integralmente quando a razão da sua aposentadoria for por conta de acidente de serviço, né? Ele aconteceu um acidente durante o seu serviço, ele foi cometido por uma doença profissional e aí ele se aposenta e recebe integralmente os seus proventos. Ou por algumas dessas doenças aqui, tá? Que ele cita, hanseníase, paralisia, cegueira que tenha acontecido posteriormente, né? Quando ele ingressou ao serviço público. Também a questão da esclerose múltipla, a síndrome da imunodeficiência adquirida, doença de Parkinson. Então ele cita algumas doenças aqui que configuram o fato de você receber os seus proventos integrais. E proporcionais quando o funcionário contar com pelo menos 35 anos de serviço, se homem, e 30 anos se mulher, observado, disposto no artigo 143, tá? E aí ele coloca também a questão aqui de proporcional, tempo de serviço, né? Coloca aqui a idade, no caso de homem e no caso de mulher, que nós vimos também no artigo anterior. Vale dizer também que o servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se é cometido por qualquer dessas moléstias da linha B do inciso 1º desse artigo, passará a receber provento integral. Vamos falar de férias? O funcionário gozará obrigatoriamente de 30 dias de férias corridas por ano, de acordo com a escala organizada, né, pelo seu chefe imediato, que vai encaminhar à Secretaria Municipal de Administração. Tá? Então, todo funcionário tem direito a 30 dias de férias corridas por ano. As férias, elas poderão ser gozadas em parcelas mínimas de 10 dias, sendo proibido levar à conta das férias qualquer falta de trabalho. Então, as férias podem ser gozadas em parcelas mínimas de 10 dias. Você pode parcelar suas férias. Você pode, em vez de você tirar os 30 dias corridos, você pode parcelar e aí você tem que tirar pelo menos 10 dias. E não pode, ele faltou um dia de trabalho. Em vez de eu descontar aquele dia, eu vou descontar das férias dele. Ele vai ter menos um dia de férias. Isso não pode acontecer. O funcionário que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará 20 dias de férias por semestre de atividade proporcional, proibido em qualquer hipótese a acumulação. Então, nesse caso, quando o funcionário ele mexe, ele manipula substâncias radioativas, raio-x, que são substâncias invasivas e perigosas, né, que podem comprometer a saúde daquele trabalhador, faz com que esse trabalhador ele tenha direito a ter 2 férias por ano. Ele vai ter uma férias por cada semestre. No primeiro semestre ele terá uma férias e no segundo semestre ele terá outra férias, né, que serão de 20 dias, tá? Então, no primeiro semestre 20 dias de férias, no segundo semestre mais 20 dias de férias, e não pode acumular. E vale dizer também que as férias somente poderão ser interrompidas por imperiosa necessidade do serviço, tá? Para você interromper as férias tem que ser um motivo muito relevante. Bom, o funcionário tem que completar 1 ano de serviço para poder ter direito às suas férias, né? A acumulação de férias, gente, ela só será permitida por uma vez por imperiosa necessidade de serviço comprovada por informação do superior hierárquico imediato do funcionário à Secretaria Municipal de Administração. O correto é que você não acumule férias, ok? Porém, por uma situação por uma imperiosa necessidade do serviço, desde que haja uma justificativa plausível para isso, pode ser que você acumule, mas apenas por uma única vez, ok? Durante as férias, né, o servidor vai ter direito a todas as vantagens do seu cargo, né, além do vencimento. As férias não utilizadas, elas serão contadas em dobro para efeitos de aposentadoria. O funcionário em gozo de férias não será obrigado a interrompê-las por motivo de promoção, transferência, readaptação ou remoção. Então vamos supor que ele está participando de um processo de remoção. Só que ele está de férias, saiu ali no diário oficial que ele foi removido, mas ele está de férias. Aí ele tem que interromper as férias para poder se apresentar, para poder fazer a remoção? Não, ele não tem que interromper as suas férias, ele vai continuar de férias,
tá? Então, quando ele finalizar as férias dele, ele vai se apresentar na nova sede. Bom, independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião de férias um adicional correspondente a 1/3 da remuneração por período de férias, né? Aquele 1/3 que nós recebemos, né? Esse adicional de 1/3 durante as férias. Bom, é facultado ao servidor converter 1/3 das férias em abono pecuniário, desde que o requeira com pelo menos 30 dias de antecedência. Então, se o funcionário desejar converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário, basicamente, se ele desejar vender 1/3 das suas férias, em vez de ele tirar 1/3 das férias, ele trabalhar esse 1/3 e ganhar por isso, ele pode, desde que ele requeira isso com pelo menos 30 dias de antecedência. Vamos falar das licenças? Serão concedidas aos funcionários de Itaboraí as seguintes licenças. Licenças para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família, para gestantes, para serviço obrigatório, para serviço militar obrigatório, para o trato de interesse particular, ao funcionário casado para acompanhar o cônjuge servidor público em viagem a serviço, em caráter especial, e a licença paternidade em virtude de nascimento de filho do funcionário. Essa parte de licença é bem importante, tá, gente? Bom, a licença para tratamento de saúde. Bom, para a licença médica de até 90 dias, a inspeção será feita por médico do órgão do Poder Executivo. Então, se a licença for de até 90 dias, essa inspeção será feita pelo médico do próprio órgão do Poder Executivo. Se não for possível, será admitido laudos de outros médicos oficiais, tá? E, excepcionalmente, até mesmo atestados por médicos particulares, tá? Atestado passado por médico particular. A licença ela pode ser prorrogada a pedido, tá? Tem sim a possibilidade de prorrogação, mas o funcionário não pode permanecer em licença por prazo superior a 24 meses consecutivos. Então, o que acontece? O funcionário que está ali com uma licença por tratamento de saúde, ele vai passar por esse período, né, de 2 anos. Se ele for considerado, se pela inspeção médica ele não for considerado apto para retornar ao serviço, vai se tentar uma possibilidade de readaptação para ele. Mas se ainda assim se ele não conseguir ser readaptado, aí é uma questão de ele ser aposentado por invalidez. Então, se tratando de licença para tratamento de saúde, será concedida com remuneração integral, tá? Ele vai receber 100%, será a pedido do servidor ou por representação ou do seu representante legal. E se tratando de licença para tratamento de saúde, em todo caso, é indispensável a inspeção médica. Temos também a licença por motivo de doença em pessoa da família. É uma situação em que a sua presença é indispensável para poder conferir assistência pessoal a uma pessoa da sua família. Você não consegue trabalhar e conferir essa assistência a essa pessoa que é da sua família. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, então, a você será concedida essa licença com vencimento. E quem é considerado pessoa da família? Serão os ascendentes, descendentes, cônjuge, ou qualquer pessoa que vive às expensas do funcionário ou em sua companhia, e que conste no assentamento individual como sendo seu dependente. E aí tem umas regrinhas em relação à licença por motivo de doença em pessoa da família. Ela será concedida sem prejuízo de remuneração, ou seja, você vai receber a sua remuneração até 90 dias. Então, até 90 dias você recebe a sua remuneração do seu cargo efetivo integralmente. Pode ser prorrogado, né? Pode ser prorrogado se for necessário. Mas aí terão alguns descontos. Aí terá o desconto de 2/3 do salário quando exceder 90 dias e não ultrapassar 365 dias. Então, você vai ter 2/3 de desconto da sua remuneração quando exceder a 90 dias, porém, não deve ultrapassar a 365 dias. Entre 90 e 365 dias. Você perde o quê? Você tem um desconto de 2/3 na sua remuneração. Passou de 365 dias, ou seja, passou de 1 ano, aí você não recebe mais remuneração. Você continua de licença, mas sem remuneração. Vale dizer também que essa licença ela só será concedida se não houver prejuízo ao serviço público e não pode, em sua totalidade, ser superior a 24 meses. Temos também a licença funcionária gestante. Bom, a servidora gestante será concedida, né, a licença por 6 meses com remuneração integral, prorrogável, no caso de aleitamento materno, por no mínimo 30 e no máximo 90 dias. Então, são 6 meses de licença com remuneração integral. A servidora pode prorrogar por no mínimo 30 e no máximo 90 dias. Então, esses 6 meses, você pode acrescentar mais 1 mês, tá virando 7 meses. Você pode acrescentar mais 3 meses, virando 9 meses. A prorrogação vai acontecer no caso de aleitamento materno, tá? E tem que ter ali um laudo médico circunstanciado, né, emitido e também ratificado
pelo serviço da perícia médica oficial do município. Bom, salvo prescrição médica ao contrário, licença será concedida a partir do 8º mês de gestação. Então, a regra é, a partir do 8º mês, a licença ela será concedida. No caso de natimorto, decorrido 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Tá? Então, no caso de natimorto, ela terá ali 30 dias, né, de licença, desde acontecido o evento. Se a junta médica, né, se a perícia considerar que ela tem condições de voltar, se for julgada apta, ela retorna. No caso de aborto, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Bom, a servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 ano de idade, serão concedidas 90 dias de licença remunerada, tá? Então, ela adotou uma criança até 1 ano de idade, ela terá direito a 90 dias de licença remunerada. Agora, no caso de adoção ou guarda judicial de criança de mais de 1 ano de idade, o prazo será de 30 dias. Será que essa licença pode ser prorrogada? Quando a saúde do recém-nascido exigir assistência especial, será assim concedida uma prorrogação da licença funcionária a critério médico, tá? Pelo prazo não excedente a 2 meses. Vamos falar da licença para o serviço militar obrigatório. Ao funcionário que for convocado para o serviço militar e outros encargos de segurança nacional, será concedido a esse funcionário uma licença e essa licença ela terá vencimento integral. E aí, quando o funcionário ele for desincorporado, ou seja, né, ele deixar o serviço militar obrigatório, ele tem que retornar ao serviço. Ele tem um prazo, tá? Ele tem um prazo de 30 dias para poder retornar, reassumir o exercício do seu serviço, sem perda de vencimento. Tem também o período do estágio de serviço militar obrigatório, tá? Então, o funcionário oficial da reserva das Forças Armadas será concedida licença com vencimento integral durante os estágios de serviço militar obrigatório e não remunerados. Temos a licença para o tratamento de interesse particular, né? Essa licença ela será concedida ao servidor estável que requerer, né, essa licença, uma licença sem vencimento, ele não vai receber os seus vencimentos durante esse afastamento, será para tratar de interesses particulares. Essa licença ela não pode ultrapassar 2 anos contínuos e você só pode solicitar uma nova licença por motivos particulares após passar 2 anos da última que você solicitou. Tem que esperar passar um intervalo de 2 anos desde a última que você solicitou para você solicitar uma nova. Temos também a licença ao funcionário casado, né? A funcionária casada com funcionário civil, militar, federal, estadual, municipal, ou servidor de autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público, terá licença sem vencimento para acompanhar o cônjuge que servir em outro lugar do território nacional ou ainda no estrangeiro. É uma licença sem vencimento, tá? A licença ela dependerá de pedido previamente instruído, que deverá ser renovada de 2 em 2 anos. E aí finalizou a licença, finalizou a causa da licença, né? Ele retornou, né, para a sua residência. Aí essa funcionária ela tem que reassumir o exercício do seu cargo dentro de 30 dias. Temos também a licença especial. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o funcionário tem direito a uma licença especial de 3 meses, com todos os vencimentos e vantagens do seu cargo. Então, ele completou 5 anos de efetivo exercício, ele tem direito a ficar 3 meses de licença, recebendo todas as vantagens e todo o vencimento do seu cargo, sem nenhum prejuízo em relação ao seu vencimento. Mas aí também, para ser concedida essa licença especial, tem que atender algumas normas. Somente será contado o tempo de serviço público municipal. Somente será contado o tempo de serviço que ele prestou no município de Itaboraí. Ah, ele trouxe tempo de serviço de outro município. Não vai ser contado como sendo para poder chegar nesse quinquênio. Esse quinquênio tem que ser apenas de serviço prestado no município de Itaboraí. Também o tempo de serviço será apurado em dias e convertido em anos, sem qualquer arredondamento, tá? Não será feito nenhum tipo de arredondamento. Tem outras regrinhas. No cômputo do quinquênio, será deduzido o ano em que o funcionário houver sofrido pena de suspensão, ainda que convertido em multa. Então, se ele sofreu pena de suspensão nesse ano em que ele está computando esse quinquênio, será deduzido, tá? Será deduzido desse funcionário o ano em que ele sofreu essa suspensão. Também houver tido mais de 5 faltas não justificadas. E também houver gozado de qualquer das licenças a que se refere o artigo 156, inciso 5º e 6º desta lei. Então, se ele gozou de licença para tratar de interesse particular, e se ele gozou de licença para acompanhar o cônjuge servidor público em viagem a serviço, ele não poderá, será descontado, né, será deduzido o ano desse cômputo do quinquênio.
tá? Então tem essas condições, tá? Se ele sofreu pena de suspensão, ainda que convertida em multa, se ele tiver tido mais de 5 faltas não justificadas, ou tiver gozado dessas licenças que eu falei, né, para trato de interesse particular e para acompanhar a cônjuge que foi ali para serviço em outro ponto do território nacional ou até mesmo no estrangeiro, aí ele vai ter esse desconto, tá, do ano, nesse cômputo do quinquênio. E temos também a licença paternidade, pelo nascimento do filho, adoção ou obtenção da guarda judicial para fins, né, de adoção, o servidor terá direito à licença paternidade, que será de 20 dias consecutivos, ok? A licença paternidade serão de 20 dias consecutivos. Bom, essa licença ela será concedida ao servidor público que requerer o benefício no prazo de até 2 dias úteis após o nascimento ou adoção. Ele tem que requerer, tá? Ele tem que requerer nesse prazo de até 2 dias úteis após o nascimento ou adoção. O artigo 65 nos fala que ao funcionário ocupante de cargo comissionado ou função gratificada não será concedido nessa qualidade as licenças que tratam os incisos 5 e 7 do artigo que trata, né, do artigo que fala sobre as licenças. Ou seja, o funcionário comissionado é aquele funcionário que ele presta um serviço de confiança, né, direção, chefia, assessoramento, que é um cargo que não é um cargo efetivo, não gera estabilidade, ele entra a qualquer momento, mas ele deixa esse cargo vago a qualquer momento. É um cargo de livre nomeação e exoneração. A esse funcionário comissionado que presta, né, tem um cargo comissionado ou uma função gratificada, não será concedido licença para trato de interesse particular, que é a que está no inciso 5º. E também não será concedido licença especial, que é aquela após cada quinquênio que você tem direito a 3 meses de licença especial. Vamos fazer uma questão, lembrando que já estão disponíveis para venda os simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Tem também os combos contendo, né, outras temáticas como a lei orgânica do município de Itaboraí e também contendo a história de Itaboraí. Vale muito a pena, é uma ótima forma de vocês exercitarem aquilo que vocês estão estudando aqui na teoria, ok? Os links estão na descrição desse vídeo. Tem também os cursos organizados na forma de módulos, com videoaulas organizadas na forma de módulos, hospedados na Hotmart, com os conteúdos comuns de nível médio e nível superior. Os links também estão na descrição desse vídeo. Vocês também podem fazer contato comigo através do Instagram do canal, que é o @ensino em ação, beleza? Então, vamos à questão. Dos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí, assinale a alternativa correta. Letra A. Para licença médica de até 60 dias, a inspeção será feita por médico do órgão do Poder Executivo. A gente viu no artigo 158 que para inspeção médica de até 90 dias, a inspeção será feita por médicos do órgão do Poder Executivo, tá? Tá errado aqui, não são 60 dias e sim 90 dias. Letra B. A licença para tratar de assuntos particulares não perdurará por tempo superior a 2 anos contínuos e não poderá ser concedida após 5 anos de efetivo exercício. Bom, a licença para trato de interesse particular, ela de fato, ela não vai perdurar por 2 anos, por tempo superior a 2 anos contínuos. Mas ela poderá ser concedida após 2 anos do término da anterior, tá? Não são 5 anos, não, são 2 anos do término da anterior, tá? A letra B tá errada. Letra C. O período de licença especial não gozada contar-se-á em dobro para efeitos de aposentadoria e concessão na oportunidade adicional por tempo de serviço. Perfeito, gente. O tempo que você não tirou de licença especial, aqueles 3 meses que você tinha direito e você não tirou, será contado em dobro para efeitos de aposentadoria, tá? E concessão de adicional por tempo de serviço, tá perfeito. A letra C é a resposta. Letra D. As férias não poderão ser interrompidas em qualquer caso? O ideal é que elas não sejam interrompidas de fato, tá? Porém, elas podem ser interrompidas por imperiosa necessidade do serviço, então não é em qualquer caso. E é proibido ao servidor converter as férias em abono pecuniário? A gente viu que é facultado ao servidor converter 1/3 das férias em abono pecuniário, tá? Desde que ele requeira com 30 dias de antecedência. Letra E tá errada. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, de legislação ambiental, de noções de administração pública. Tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras, também simulados de fundamentos de educação. Então explore bastante, maratone para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.